Os três reis magos, que não eram três, que não eram reis e que não eram magos. Pelo menos não do jeito que você está imaginando. Esse é o terceiro de 7 vídeos que nós estamos fazendo com temas voltados ao Natal. Se você ainda não assistiu o primeiro e o segundo, volta lá e assiste, porque todos os 7 vídeos estão no mesmo contexto. Eu sempre soube da história dos três reis magos contadas na tradição católica, porque é uma história que a minha avó contava muito pra gente. Eu lembro da gente, eu, meus irmãos, meus primos, nós pequenos, e a minha avó todo Natal, ali na semana do Natal, quando a gente se reunia, ela gostava de contar essa história pra gente. Então é uma coisa que não sai da minha mente, e é uma lembrança muito boa que eu tenho com a minha avó. Mas apesar de ser uma lembrança muito boa que eu tenho com a minha avó, a história é uma história de criança. A história contada pela tradição católica não é a mesma história contada na Bíblia. A história é mais ou menos a seguinte: quando Jesus ia nascer, apareceu no céu uma estrela e 3 reis magos, cada um representando um continente. A Europa, a África e a Ásia seguiram a estrela, porque essa estrela apontaria o local que Jesus ia nascer. Os 3 reis magos, chamados Melquior, Gaspar e Baltazar, chegam a Jerusalém guiados pela estrela e vão até o rei Herodes e perguntam: aonde está o menino que nasceu e que será o rei dos judeus? O rei Herodes, sem saber nada, espantado, ele diz: não estou sabendo, mas vão e procurem o menino. E quando vocês acharem, num plano maligno que ele bolou, quando vocês o acharem, me falem onde ele está, voltem aqui e me falem, para que eu possa ir até ele e adorá-lo. Só que na verdade o plano maligno de Herodes era matar Jesus, porque ele via em Jesus um risco para o seu trono. Saindo dali, eles continuam a seguir a estrela, até que a estrela para no meio de um pasto, sobre um estábulo, uma manjedoura, indicando que ali era o local que o menino Jesus tinha nascido. Eles passam no meio dos animais, passam no meio dos pastores e encontram Jesus na manjedoura. Eles entregam 3 presentes: ouro, mirra e incenso, presentes dignos de um rei. Eles voltam para casa, mas no caminho retornam a Herodes e dizem para Herodes que eles não conseguiram achar o menino. Talvez seja dessa maneira que você ouviu também. Talvez seja assim que você acha que tenha acontecido. Você ouviu e acredita que foi assim. Igualzinho eu quando era criança. Porque afinal de contas, essa é a história tradicional do presépio. Mas não foi assim que aconteceu. Tem muita coisa contada nessa história que não existe. E é agora que eu destruo o seu presépio. Vamos deixar de lado tradições, contos, achismos, crenças e vamos verificar o que realmente a Bíblia nos conta sobre os 3 reis magos que a tradição nos trouxe. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Primeiro vamos entender quem são esses magos que a Bíblia fala. O texto original grego está escrito magoi, e isso não tem descrição com reis ou feiticeiros da maneira com que a gente conhece. Isso era um título, mago, magoi, um título social, profissional no mundo antigo. Historicamente no mundo antigo, magos eram homens sábios vindos do Oriente, eram especialistas em astronomias, eruditos, pessoas que trabalhavam com interpretações de sinais, profecias, que provavelmente vinham da Pérsia e da Babilônia. Eram pessoas que de alguma forma tinham ligações com reis, mas eles eram conselheiros e não governantes. O texto diz: eis que uns magos vieram do Oriente. O texto diz uns magos. Não diz números, não diz quantos foram, não diz 3. E você não vai ver isso em lugar nenhum do texto bíblico. O texto também diz: vieram do Oriente. O texto não diz vieram do Oriente, do Ocidente e do Norte. Porque se você pegar no mapa, Israel está aqui, a África está aqui, a Ásia está aqui e a Europa está aqui. Mas o texto diz: vieram do Oriente, todos do Oriente. Ou seja, eles vieram do lado asiático. Isso quebra a história da tradição de dizer que cada um deles representava um continente. O texto também não cita o nome deles. Baltazar, Melquior e Gaspar não existem nos textos bíblicos. Isso foi inserido pela Igreja Católica Apostólica Romana a partir do século VI. Um dos primeiros textos que traz esses nomes é a Excerpta Latina Bambari, que foi escrito entre 500 e 550 depois de Cristo. Vamos continuar o texto, versículo 2. Dizendo:
onde estás aquele que é nascido do rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E lhes disseram, em Belém da Judéia, porque é assim que está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Aqui no versículo 6 desse texto, Mateus faz uma menção à profecia do profeta Miqueias. E você vai encontrar isso em Miqueias capítulo 5, versículo 2. Lembrando que Miqueias foi um profeta do século 8 a.C. Ele viveu 800 anos antes de Jesus. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre um lugar onde o menino estava. E vendo eles acerca da estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Sobre a estrela mencionada no texto, dá para ver que é um sinal divino. A Bíblia não menciona a natureza dessa estrela, mas dá para ver que é algo sobrenatural, não natural, porque uma estrela comum, ela não para em cima de uma casa. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. O texto é claro e diz casa, não estábulo. Então aquela imagem de Jesus no meio do pasto, no meio do nada, num estábulo, na manjedoura, com os reis magos chegando até ali, não existiu. Porque quando eles chegaram, Maria estava com Jesus no colo dentro de uma casa. Esse versículo também diz que eles entregaram 3 presentes. Ouro, mirra e incenso. E eu tenho certeza que lá atrás, quando eu falei que não eram 3 magos, você pensou, era assim, porque eles entregaram 3 presentes, e é daí que nasce o engano. Quantas vezes você já viu as pessoas se juntando para comprar um presente para alguém? Eu mesmo, algum tempo atrás, com mais 6 amigos, nos juntamos para comprar 2 presentes para um outro amigo em comum. O presente era caro, as coisas eram caras, nós nos juntamos para poder presenteá-lo. Foram 7 pessoas entregando 2 presentes para uma única pessoa. Pode ser que tenha acontecido a mesma coisa. Biblicamente falando, não tem como dizer que eram 2 pessoas, ou eram 3, ou eram 5, ou eram 10, ou 20, ou uma caravana de magos. Não tem como saber. Tudo é suposição. E o texto termina assim, versículo 12. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra, por outro caminho. O texto não diz que eles voltaram até Herodes e mentiram que não tinham achado o menino. Eles simplesmente voltaram por outro caminho porque tiveram uma revelação em sonho. A Igreja Católica Apostólica Romana deu nome a eles, disse que eram 3 e transformou eles em santos. E tem até um dia para poder comemorar isso, dia 6 de janeiro, que provavelmente você conheça como Dia de Reis. O que eu te mostrei nesse vídeo é a verdade bíblica, sem tradições, crendices, sem historinha de criança. Se você não concorda e acredita em outra coisa, é só mostrar pra mim aonde tá. Agora, se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixe um comentário, que amanhã tem o nosso 4º vídeo com o tema de Natal. Vigia, crente, e que o Papai do Céu te abençoe sempre.